Voltando aqui à nossa quarta aula sobre o sistema operacional Ubuntu, e agora vamos resolver algumas questões e falar sobre o protocolo SMB, né, e o compartilhamento de rede impressora entre sistemas operacionais diferentes, tá bom? Então vamos dar sequência, vamos dar o play, né? Vamos para as questões aqui agora. Vamos lá. Questãozinha de número 2 aqui da nossa apostila. Vou pegar uma coisinha mais bacana. Vou pegar aqui um azul mais clarinho, né? Pronto. Na utilização do terminal do sistema operacional Linux Ubuntu, ao operar o comando sudo apt-get install e um nome, né, nome do programa, após apertar Enter e digitar a senha de root, o sistema irá. Ele falou sudo apt-get install. Quando a gente, aqui ó, na nossa apostilazinha aqui, olha só, temos o get update, né? Temos o get update, get update, get upgrade e o get install. O update faz o quê? Informa ao sistema, né, se há pacotes mais novos ou não que estão disponíveis. O upgrade, né, todos os pacotes com atualizações disponíveis, né, e se você gostar em particular de um pacote, você deve especificar o nome desse pacote. E o sudo apt-get install, se você souber o nome do pacote, pode instalar facilmente o programa usando este comando, tá bom? Então, ele vai fazer o que aqui na nossa questãozinha? Ele vai instalar programas, beleza? Esse aqui seria atualizar o sistema. Não necessariamente atualizar o sistema, mas um programa específico, um pacote específico. Pode corrigir pacotes quebrados? Ele pode corrigir, mas tem que especificar o nome do pacote, tá bom? Mas da forma que está escrito aqui, ele não vai fazer nem isso aqui muito menos, tá? E nem isso aqui. Então só sobra pra gente instalar programas. Sempre trabalha com a lógica do teu lado, tá? Informática é uma questão lógica, beleza? Agora, olha só. Você tem comandos para o terminal e você tem comandos, né, para o uso normal. No terminal, o Ctrl C, ele não copia, tá, cara? No terminal, o Ctrl C, ele cancela a operação. Como assim? Olha só. Vou dar Ctrl L aqui e vou limpar, né, minha tela. Eu vou digitar top e ele vai mostrar o processo que está usando do computador. Só que eu quero parar. Se eu quero parar, eu vou dar Ctrl C e ele parou a operação, tá? Cancelou a operação. Beleza? Então, letra D, cancela a operação. Questãozinha de número 4. Para baixar arquivos do sistema operacional Ubuntu, uma das fontes oficiais é mostrada a seguir: Memorial University of Newfoundland FTP 10 Mbps. O acrônimo FTP, aqui ele fala mais se referindo à parte de redes. A parte de redes é igual, porque todos usam o protocolo TCP/IP para navegar na internet, né? Então a família de protocolos é igual. O FTP é o quê? É a transferência de arquivos, né? Ele se refere à transferência de arquivos. Ele que é responsável por fazer o download e upload de arquivos, tá bom? É um protocolo para transferência de arquivos. Então, letra E, beleza? 4. Já foi, né? Agora a número 5. Olha só que bacana. Considerando um computador com Linux Ubuntu 16.04, quais são os comandos utilizados para, primeiro, apagar? Vamos já deixar aqui. RM. Renomear. Eu posso usar o MV. Lembra que ele serve tanto para mover quanto para renomear um arquivo. Copiar. Copiar, poxa, eu tenho o CP de copy, né? Não cai nessa pegadinha aqui, pelo amor de Deus. Olha só com o CP você já matava a questão. Você nem precisa saber, mas você sabe que visualizar o conteúdo de um arquivo, e quando eu falo visualizar o conteúdo de um arquivo, significa, por exemplo, um arquivo de log. Lá em device você coloca cat, né, CPU info. E aí ele vai informar as configurações do seu processador e tudo mais, beleza? Então, letra A, remove, move ou renomeia, copia, né, e visualiza o conteúdo de um arquivo.
Agora, número 6, né? Número 6. Qual comando do Ubuntu é utilizado para matar um processo travado por meio do PID, tá? Quando um processo trava, como é que a gente... Qual a tradução de matar, cara? Pô, você sabe em inglês aqui, né? Você pode... Se você fosse no chutão, você acertava. LS não é. PS muito menos e exit muito menos, tá bom? Então só sobrou a opção kill pra gente, tá bom? Show, bonitinho. Assinale a alternativa que apresenta um diretório onde estão localizados arquivos de configuração do Samba. A gente vai ver quem é o Samba depois, tá? Samba é o protocolo, né, que a gente, o pacote, né, programa que a gente vai usar para gerenciar as redes em computadores com sistema operacional diferente. E olha só, como o Samba, eu vou compartilhar uma pasta, uma impressora de um usuário, então o Samba, ele utiliza aqui, né, ele não fica em etc. etc fica arquivos de configuração básica dos sistemas, tá? Então não fica em etc. var é relacionado aos dispositivos físicos do computador. Então só sobrou pra gente home user, tá? Então cada usuário tem sua configuração de Samba, tem sua pasta particular, compartilhada ou não, e com as devidas permissões. 8. O Ubuntu é uma distribuição Linux baseada na versão do Debian. Código aberto, gratuito, depois de instalado no computador, essa versão precisa ser configurada. Para a correta configuração é necessário compreender os principais diretórios do Ubuntu. Um dos principais diretórios é o dev, é o diretório que armazena. Olha só, acabei de falar, né? O dev, ele montagem de diretórios compartilhados? Não, né? Biblioteca básica do sistema? Não. Quando eu falo biblioteca, eu falo de quem? Do lib, tá? /lib. Arquivos de acesso aos dispositivos físicos, né, de hardware e conexões de rede, né, que é a placa de rede que possui um endereço MAC, tá? Então, letra C, 9. Considerando o sistema operacional Ubuntu 16.04 ou superior, assinale a alternativa em que o comando pode ser utilizado no console para exibir informações sobre a utilização de disco, né, de arquivos montados. Olha só, disk-info, fsк, checkdisk, freed, a gente já viu na nossa aula teórica, né? Mas não custa relembrar. Vou digitar aqui df-h, lembra, hzinho de human. Se eu digitar df sem h, ele vai mostrar os arquivos em bytes, né? Vou colocar em tela cheia aqui, ó. Olha só, tá tudo em byte, fica ruim de compreender. Agora, se eu colocar df-h, aí ele converte para mega, né? Mega, giga, que você não precisa fazer essa conversão de cabeça. Então aqui, o df-h é a nossa alternativa, tá? Para mostrar arquivos do sistema de disco montado. Arquivos montados do sistema de disco. Bom? Agora a gente vai para 9.10. Utilizando o sistema operacional Linux, distribuição Ubuntu 16.4 ou superior, ao executar no terminal o comando ipconfig. Qual será o resultado desse comando? Olha só, ipconfig a gente usa no Windows. No Ubuntu, a gente usa um comando chamado ifconfig. Tá? Esse é o comando que a gente usa no Ubuntu. Se eu colocar ipconfig, olha o que acontece. ipconfig não encontrado. Você quer dizer iconfig, ifconfig, iwconfig, né? iconfig, ipmutil, né? ifconfig, deb, nettools, ferramentas de internet, e wconfig, ferramentas de wireless, tá bom? Então, nossa respostinha aí ocorrerá um erro de comando não encontrado, né? Not found. Não foi encontrado. Vamos aí para número 12 agora, para 11 aí, tá? Lembra que eu falei do cat, né? O cat, ele lê, né, faz a leitura de arquivos. Vamos botar só para você ver, vamos fazer essa questãozinha só de relance, ó. Eu sei que a alternativa é a letra B, tá? Porque a estrutura aqui, ó, tá errada, beleza? O cat, e eu sei que os processos, né, se colocar uma coisa na cabeça, coisa diferente. A pasta proc e a pasta dev são diferentes. Dev, lembra, dispositivos físicos. Você não confundir.
e a pasta proc, né, são sistemas de informação, né? É informações de sistema de processos, tá? E olha só, se a digitar cat/proc/cpuinfo, cat/proc, que é a indexação correta, /cpuinfo, ele vai fazer a leitura do arquivo na pasta proc, né? E esse arquivo se chama cpuinfo. E aí, ele dá os dados da minha CPU, olha só, uso Intel Core i3 9100F, né, o modelo, e tem todas as especificações aqui, né, 64 bits, tudo mais. Beleza? Então, letra B aí. Já fui direto na resposta porque não vale a pena a gente ficar testando uma a uma para saber qual é a correta, né? A indexação, você tem que dar um comando e esse comando você tem que dar uma localização do que você quer executar. Poxa, eu estou falando que está na pasta proc e eu estou falando que é o arquivo cpuinfo. Lembra, o Ubuntu trata as coisas como arquivos. Os dispositivos físicos também são tratados como arquivos no Ubuntu, tá bom? Agora é a 12. Utilizando o Linux distribuição Ubuntu 16.4 ou superior, né? Ao usar o navegador de internet, o Google Chrome, qual atalho pode se utilizar para abrir uma janela de navegação anônima? Isso aqui nada mais é do que navegação padrão de um navegador, né? Dentro do sistema operacional Ubuntu. Olha só, a gente tem a única alternativa que tem aqui pra gente, né? A gente sabe que no Firefox é um pouquinho diferente. A gente usa o Ctrl, CTRL, o Shift, mais P. Aí a gente abre uma guia privada. No Google Chrome e no Edge... Eita, Edge... Escrevi tudo errado, mas não tem nada não. No Google Chrome e no Edge, a gente usa o Ctrl, né? Mais o Shift, mais o N, tá? Então, letra B, na questão 12. Questão 13. Ó, essa aqui é mais para conhecimento. Essa aqui foi de laboratório, de técnico de informática mesmo. Mas olha só, é importante você saber, né? Qual o recurso de privacidade do Linux Ubuntu que indexa, né? Que registra as pesquisas ali dos arquivos e programas que o usuário acessou para poder mostrar posteriormente como uma sugestão na tela inicial. Esse recurso é chamado de Smart Scopes. Só isso você precisa saber, não ignora todas as outras alternativas, tá? Isso aqui é para conhecimento, questões para conhecimento. 14 a gente já fez, a gente fez a 13, 14, 15. Ó, considere uma máquina que esteja com problemas durante o boot e um diretório a ser considerado para verificação de logs, tá? Seria aí, temos lá, onde ficam os dispositivos físicos? Na pasta var. E está com problemas de boot. A pasta var também armazena... Oxe, eu coloquei var ou dev em cima agora? Eu que me confundi. Só ver aqui para ver se não... Ah, coloquei dev, tá certo. A pasta var, é porque são muitos diretórios, né? O diretório var, ele registra logs temporários do sistema Ubuntu, tá bom? E aí a gente pode acessar pela pasta log. Então, var, log, letra C, tá? Temp é de temporário, bin de binário, proc de processos do sistema e dev de dispositivos. Eu sempre acho interessante, eu voltei lá, né? Porque a questão de confundir os diretórios é muito comum, que parece que tem muitas coisas que são iguais, mas tem pequenas diferenças. E essas diferenças você vê nas questões, tá bom? Como uma questão é cobrada, então você entende o que você precisa realmente saber daquele diretório, tá bom? É só a noção geral, você já mata a questão. Questão 16. Na estrutura de diretórios, né, há informação sobre hardware da máquina, questão de diretório. Acabei de falar, né? Temos a pasta dev, de devices, dispositivos, /dev. Então, letra B, né, de bola. Questão 17. Considerando o sistema operacional Linux Ubuntu, assinale a alternativa que apresenta a funcionalidade do comando mkdir. Lembra, mkdir vem de make directory. Ou seja, criar um diretório. Ou seja, letra B, não cria usuários, não exclui arquivos e não recorta arquivos. Bom? 17, 18.
qual a função do comando lsusb do sistema operacional, né? Qual a função? Vamos lá, uma funçãozinha nova que eu não falei ainda, mas é interessante a gente saber. Se eu digitar lsusb, olha só o que aparece. Ele identificou todos os dispositivos conectados nas minhas portas USB. Então, ele vai listar aí, tá? Todos os dispositivos que estão conectados no USB. 19. Ou 19 não, vamos para 21 agora. As outras vou deixar de você fazer. 21. Ó, olha só como a marotagem vai te ajudar. A coluna da esquerda apresenta comandos do sistema operacional Linux, Ubuntu, e da direita a descrição de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda, tá? O comando pwd a gente sabe o que faz. Mostra o diretório atual, né? Diretório atual. Então, permite saber em qual diretório está no momento. Vamos ver se tem alguma alternativa que tem aqui o 4 na terceira posição. Olha só tem uma alternativa. Então, por lógica, a gente já mata aqui, ó, a gente só decora uma, beleza? A gente já sabe que é a letra B. Então, 2, DU, exibe o tamanho de arquivos e diretórios, né? Aí a próxima aqui é 1, né? Mostra o espaço no disco, que é o comando df, que a gente já viu que pode ser dfh, e o DU também pode ser DU-H, tá? E o OS, que apresenta o quadro atual, porém estático dos processos que estão sendo executados no sistema. Estáticos é parados, né? Ele abre naquele momento, você abriu, puff, ele vai registrar só naquele momento e não vai variar igual o top, tá bom? Então, 2, 1, 4 e 3. Pela lógica, lembra, na prova de concurso você tem que ganhar tempo, tá bom? Então, vai pela lógica. 24 agora. Vou pular aqui, vamos para 24. Instalar ou remover um software pode ser muitas vezes tornar-se uma tarefa difícil. Para realizar a instalação correta e verificar as dependências da biblioteca, compatibilidade do sistema operacional, dentre outras. No Ubuntu, através do software Ubuntu Software Center, essa tarefa fica mais simples, né? E sendo recomendada para todos os tipos de usuário, desde iniciantes até os mais experientes. Por padrão, o Ubuntu 12.04, né? Lembra que o Ubuntu tem aqui o ano e o mês, né? Da versão. Apresenta duas formas diferentes de instalação. A primeira é pelo software, né? E a primeira forma é utilizando o software, e como citado anteriormente, marca a alternativa que apresenta a ferramenta usada na segunda forma. apt-get, né? Install, update, upgrade, tá bom? Temos as três opções. 25. Olha só que bacana. A gente já usou bastante esse comandinho, né? Mas olha como cai na questão. No Ubuntu, o comando permite o deslocamento entre pastas, árvores e diretórios do sistema. Quando se abre o terminal ou seção shell, entra-se, né, imediatamente no diretório pessoal, né, que é o diretório pessoal, que é esse aqui, ó. Vou dar um Ctrl L, limpar aqui. Eu vou digitar pwd e vai me mostrar o diretório atual, que é o diretório pessoal. Olha só, home e milai. Milai é o diretório pessoal, tá? Para acessar o diretório raiz, deve-se utilizar o comando. Lembra, o comando você digita o cd e a pasta que você quer acessar. Qual é o cognitivo, qual é o ícone, né? O ícone não, o símbolo que liga a pasta raiz. É só a barra, né? Então, cd espaço barra, né? cd espaço barra. Então, a gente tem a opção aqui, é a número D, né? Nossa, letra D, tá bom? CD, espaço, barra. Tem um espaço, tá? Acho que na hora de formatar a questão, ele não... Se eu botar só CD barra, ó, ele vai dar erro. Então tem um espacinho aqui, sempre tem que ter um espaço. Espaço, e aí você especifica onde você quer acessar. E ó, note que aqui, ó, já mudou. Foi do tio para a barra de diretório. Se eu quiser voltar, CD, né? Espaço, tio, tá bom? Aí eu volto pro outro diretório. Questão de número 25, 26. A instalação do sistema operacional Ubuntu requer a criação de partições com sistemas de arquivos suportados pelo sistema operacional. Para instalar o Linux Ubuntu, além da partição do próprio sistema, né, o root, aqui vem o diretório raiz, é necessário criar a partição swap, tá? Que é o que vai ser utilizado como memória. Ele pega uma parte do HD, do disco rígido, e utiliza como memória. É obrigatório, tá, ter o swap. 27.
O sistema Ubuntu possui uma estrutura hierárquica baseada em diretórios, sendo algum deles com funções específicas. Um deles destina-se a armazenar bibliotecas de módulos, compartilhamentos com frequência, enquanto o outro, né, o primeiro armazena bibliotecas e o outro armazena scripts de configuração de inicialização. Quem armazena bibliotecas? lib, tá? Então já mata duas questões aqui, já tirou duas alternativas sobre o AC e AD. E aí, a próxima que vai ficar, né? Scripts de configuração e inicialização. O etc tem configurações básicas do sistema, tá? Enquanto o var fica logs, tá? Logs, aqui é logs do sistema. Então, letra D, tá bom? 31. Vamos lá para 31. Qual comando é utilizado para mostrar o espaço em disco do sistema de arquivos utilizados por todas as partições do Ubuntu, tá bom? Esse aí, né? Batata, a gente já viu lá, que é o df, o deu lista os arquivos, e aqui lista o espaço no disco, e se eu digitar o H, traço H, lembra que ele vai mostrar, né, converter para a parte humana, para que você não converta bytes em megabytes, em gigas, ele já mostra no formato que deve ser entendido, tá bom? 34. Ó, outra questãozinha, ó, o comando Linux Ubuntu para retornar ao diretório ou pasta padrão, diretório home do usuário corrente é... Ó, aqui já está com espaço, tá vendo? Tem um espacinho aqui tem um espacinho aqui, ó. Aqui eu acesso o quê? Diretório raiz. Aqui eu volto um diretório, tá bom? CD sem nada, eu preciso digitar alguma coisa aqui. Eu tenho barra home, barra var, sei lá, preciso digitar algum diretório, né, para que ele identifique para onde eu quero ir. Senão aqui o comando fica inconclusivo. Então não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Esse aqui não tem sintaxe nenhuma, fica aí pro traço, não existe, tá bom? Então, só sobrou o CD tio, né, que volta pro diretório padrão, home, tá? Do usuário, lembra? Fica home, barra o nome do usuário. E aí, como é que eu checo? Lembra? pwd, eu checo tudo em minúsculo, pelo amor de Deus, tá? Case sensitive lá no Ubuntu. E aí vamos para a questão de 36 e depois vamos falar sobre os nossos protocolos Samba, tá bom? Ó, essa aqui tem mais a ver com hardware, mas é importante você saber como o hardware funciona dentro do Ubuntu e de maneira geral. Ao realizar um boot no computador, lembra? Quando a gente liga o computador, a gente faz o quê? Boot, a gente inicializa o sistema por meio de um dispositivo de armazenamento USB que contém uma imagem do sistema Ubuntu. O que é uma imagem? Né? Ele está querendo, por exemplo, instalar o Ubuntu no computador via USB, com um pendrive. Ele cria aquele programazinho que a gente usou lá, cria uma imagem num pendrive e ele executa no boot do computador, na inicialização do computador. E ele diz que tem uma certa lentidão. Isso se deve ao uso de SSD. Não, SSD, cara, ele é 10 vezes mais rápido que um HD convencional. Não pode ser por causa disso. Horroroso, tá? Maior quantidade de tempo necessário para a transferência de dados barra carregamento do pendrive para a memória RAM. Ah, aqui sim, uma alternativa plausível. Ponte Norte-Sul Ponte Norte ser mais lenta que a Ponte Sul. Meu Deus do céu. Ponte Norte-Sul são componentes da placa-mãe, tá? Não tem nada a ver também. Escrita e leitura no HD, quando o sistema é inicializado pelo pendrive, serem mais lentas. Também não, tá? Não tem nada a ver aqui. Não é porque eu iniciei pelo pendrive, é pelo CD que vai ser mais lento ou mais rápido. Baixo desempenho dos processos quando o boot é dado pelo pendrive, em vez de ser pelo HD. Não, também não tem nada a ver isso aqui, beleza? E a gente fecha as nossas questõezinhas. Eu vou deixar a postura disponível para vocês. São 53 questões, tá? O gabaritinho tá lá no final. Olha só que bacaninha, tem um gabaritinho, tem 53 questões aí para você resolver, fechou? E aqui, ó, vamos agora... Ah, antes, né, só mostrar algumas técnicas. Estou aqui no site do Ubuntu e olha só que bacana. Então, um zoomzinho aqui para ficar mais fácil para ver. Aqui ele fornece os atalhos, eu conheci no ambiente, mas olha só. Ctrl A seleciona tudo, todos os textos ou toda uma lista de arquivos. Ctrl X recorta, Ctrl C copia o texto selecionado. Isso fora do terminal. Lembra que Ctrl C no terminal, ele cancela a execução do arquivo, tá? E tem o kill que mata o processo. Ctrl V cola, né, conteúdo da área de transferência e Ctrl Z desfaz uma ação. E o Ctrl Alt Del, pelo amor de Deus, cara, não abre gerenciador de tarefas no Ubuntu. O Ctrl Alt Del encerra, tá? Olha só. Ctrl Alt Del aqui, ó. Ctrl Alt Del, cadê? Ele encerra a sessão.
o Windows L ou Super L, né, que no Ubuntu a gente chama de Super, aquela tecla Windows, ele bloqueia a tela, né, e o Super V mostra a lista de notificação e você aperta ESC novamente para fechar, tá bom? São os comandinhos que você precisa saber aí pro Ubuntu. F2 renomeia a pasta, igual o Windows, tá bom? Coisinha simples, mas isso aí é pouco cobrado, foi pouco explorado em prova ainda. Então, vamos falar aqui agora do protocolo SMB, compartilhamento de arquivos e impressoras. Primeira coisa, eu preciso compartilhar uma pasta. Deixa eu abrir aqui meu dash, para fazer um desenho, fica mais fácil para explicar. Whiteboard. Vou botar só board, que é a parte que aparece. Meu Deus do céu, cadê o aplicativo, gente? Ah, aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Quando a gente tem sistemas operacionais diferentes, por exemplo, eu tenho uma máquina com Windows, eu tenho uma máquina com Ubuntu, né? E aí, para que haja a comunicação entre essas duas máquinas, eu preciso de um gerenciador entre esses dois, um intermediador, para que um entenda a linguagem do outro. E o nome desse gerenciador é o Samba, tá? Pode parecer brincadeira, mas é Samba o nome desse carinho. E o Samba, ele tem a função de compartilhar, né? Compartilhar pastas, impressoras, arquivos. Ele também tem o controle de acesso, tá? Primeiro, segundo, controle de acessos. Quem acessa, quem não, quem acessos, privilégios, né? Se você pode fazer somente leitura, se você pode modificar o arquivo. Ele faz a resolução de DNS, ou seja, ele atribui, ele converte um endereço IP e um endereço físico, né, um domínio, para que ele possa ser entendido pelo usuário, dependendo do que você colocar, tá? E ele pode fazer configuração remota a partir de outro dispositivo. Configuração remota, beleza? E agora vamos para o Samba, né? Duas formas de instalar o Samba. Primeira, clique com o botão direito. Aí vem aqui, ó, compartilhamento de rede local. Aí eu vou clicar compartilhar pasta, aí ele vai compartilhar a pasta. Só que olha só, o serviço de compartilhamento não está instalado. É necessário instalar o serviço de compartilhamento de redes Windows para compartilhar essa pasta. Eu vou instalar esse serviço. E olha só o que vai aparecer. Você deseja instalar o pacote Samba. Aí ele vai dar a descrição. Samba utiliza o protocolo SMB, que é o sistema blocado de transporte, para fazer o entendimento entre essas redes, tá? Vou instalar aqui o pacote que não estava instalado ainda. Deixei para instalar. Ó. Pediu o acesso do super usuário. Vou digitar aqui e eu vou autenticar. E aí ele está aplicando o protocolo. Fazendo a instalação do protocolo. Tá bom? E ele também pode ser instalado no terminal pelo comando sudo apt get install sudo apt junto, se não me engano, get install Samba, tá? Acho que é separado, deixa eu só dar uma apt get install Samba, tá? Você pode fazer assim, ele vai pedir a senha também. Opa, é separado. Então, get install. Isso. Aí, ó, aí já, só que ele já está vendo que o protocolo já está sendo instalado, tá? Ele já foi instalado no sistema operacional. Deixa eu minimizar aqui. Ó, já está pronto para compartilhamento. Permitir que outras pessoas criem, excluem arquivos dessa pasta, acesso anônimo para pessoas sem conta de usuário, tá bom? E eu vou criar compartilhamento. Note, ó, a pasta ficou com 2 tracinhos. Se eu quiser acessar de dentro do meu Ubuntu aqui, ó, em outros locais, e eu vou colocar aqui. Eu quero acessar outra pasta, né? Vou colocar smb, ou endereço de IP. Lembra como é que eu vejo o endereço de IP? Vou aqui em configurações, né? Aqui, ó. Caramba. Configurações de rede cabeada. Vou em configurações, vou em rede, tá?
e vou em configurações aqui, ó. Aí ele mostra o endereço de IP, IPv4 aqui, ó. Automático, tá bom? Ele me mostra meu IPv4. Opa. Aí eu conecto, por exemplo, pelo meu digito smb, né, o endereço de IP. Aí ele vai conectar. Olha só, abriu a pasta teste aqui na rede, tá vendo? Só que aí eu posso conectar anonimamente. Ó, não, deu erro aqui, porque eu ainda preciso criar um usuário e uma senha. Vamos criar um usuário e uma senha. Olha como é que a gente cria um usuário e uma senha. Sudo de comando de super usuário smb passwd, tipo password, né? Traço A. Aí assim, agora sim a gente precisa criar um nome de usuário. Vou colocar aqui Milay. Aí depois ele vai pedir, opa, sudo wd smb sudo smb passwd -a Milay. Novo. Aí, agora foi. A gente tem a mesma coisa. Novo password do Samba, né? Eu vou colocar aqui, sei lá, o mesmo password que eu uso. Ó, adicionou um usuário. Aí agora eu posso entrar, né? Quando eu for entrar lá nas dependências do Windows, eu posso entrar com esse usuário aqui, tá bom? Ok, tá. Vou aqui, ó, eu vou aplicar o usuário. Usuário registrado. Milay, tá? E aí eu vou colocar aqui minha senha. E eu acesso como usuário. Eu criei aquele usuário lá no sistema e eu posso acessar. E aqui dentro eu posso compartilhar arquivos, posso compartilhar pastas, posso compartilhar o que for aqui dentro, tá bom? E no Windows, quando eu precisar acessar, aí eu vou na barra de endereço aqui, digito. smb, né? Ou digito somente, na verdade digito o endereço de IP aqui da minha máquina, porque não está salvo aqui, e eu abro o compartilhamento pelo Windows, fechou? E aí agora para criar impressoras e compartilhar impressoras, né? Uma vez criada a pasta, ó, teste em 10.5, né? E que é a pasta compartilhada. Agora para criar impressoras, eu vou abrir aqui as impressoras, cadê? Dispositivos, impressoras, tá? Adicionar uma impressora. Aí ele vai pesquisar a impressora e tudo mais. Como eu não tenho nenhuma aqui, não vai aparecer, mas ele vai me dar uma impressora genérica, tá bom? Que é a impressora do próprio Ubuntu. Aí eu vou adicionar essa impressora, por exemplo. Ela vai aparecer se estiver conectada na rede. Ela vai aparecer, definições adicionais de impressora. Aí abre a aba aqui, né, da impressora. E eu vim aqui, ó, impressora compartilhada, tá bom? E aí ela vai estar compartilhada com a minha rede local, beleza? Isso aí a gente encerra todo o conteúdo de Ubuntu, né? Tudo que a gente podia ver, a gente já encerra por aqui. Então, tamo junto, até o próximo módulo, né? Que é de correio eletrônico, e a gente encerra a nossa aula por aqui. Um grande abraço, valeu, tamo junto!